manhã dessa oficina de projetos do FDID, né, pautado para órgãos e entidades públicas, né, instituições públicas. Nesse segundo dia, eu tenho o prazer aqui de apresentar a Jaqueline Ciríaco, que é a secretária de Finanças da Procuradoria. Também temos a Ivaneide, que também faz parte do corpo da Secretaria de Finanças, e elas vão discorrer aqui sobre dois temas muito, muito importantes. A Jaqueline vai falar sobre o anexo 3 da resolução 61. Eu sempre fico colocando para vocês de que é que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando de edital, estamos falando de procedimentos que estão regidos pelas resoluções do Conselho, focando na resolução 59 e na resolução 59 de 2021 e 61 de 2022, tá? Então, não corram atrás de... eu tenho um edital antigo de órgão público, eu posso olhar? Acho que pode, porque tudo vem somar. Às vezes a gente quer tirar uma dúvida, um projeto que alguma instituição de vocês já tenha apresentado, que possa ter sido bem sucedida aí, mas os editais não estão em vigor, nem estarão, né? Pelo menos não enquanto o conselho assim entender. E aí, como eu falei, a Bíblia de vocês são as resoluções, né? E tem lá todo o procedimento, tem os anexos, e inclusive anexos que são explicativos, né? Anexos que vão explicar como se fosse, né? Até parecida as terminologias, né? As explicações que constam em alguns editais, né? E aí, sem mais delongas, eu digo que a Jaqueline é uma pessoa de extrema experiência e responsabilidade nessa área, também foi, até pouco tempo, coordenadora da auditoria interna, não é isso, Jaque? E via muito, olha, bebam na fonte da Jaqueline, porque a Jaque, ela fez até pouco tempo, e ainda faz, né, um trabalho de peneirar dificuldades que, quando chegam, já estão postas, né? Não é nem aquilo que pode vir a acontecer, não. São erros, são falhas que já aconteceram e aí emperram por demais, tá certo? A questão de prestação de contas, de liberação de parcelas, né, Jaque? E fica aquele indo e vindo de documentação. Por quê? Porque o órgão ou a instituição não prestou atenção nas regras, mandou qualquer coisa ou manda faltando documentos essenciais ou informações que não podem deixar de estar ali contidas, né, Jaque? Isso. E atrasa muito. Aí fica, por que a liberação não sai? A liberação não sai porque a documentação da prestação de contas anterior não está correta, né? Ainda está falha. E tudo isso leva a prejuízos para a execução do projeto. Então, sem mais delongas, passo aqui também para Jaqueline, e preste muito bem atenção, porque o que tem de falhas nessa questão de termo de referência de bens e serviços, aparentemente seria uma coisa bem mais simples, né? Mas vem aí um monte de coisinha que não dá certo e acaba atrapalhando muito o andamento dos projetos, né? Então, Jaque, seja bem-vinda, fique à vontade, tá certo? Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Só contextualizar, eu não vou dizer quanto tempo eu tenho de Ministério Público, não, que é para vocês me chamarem de museu, né, doutor? Mas, assim, eu já tive experiência na assessoria de planejamento, né? Já fui coordenadora do planejamento, quando naquela época a Procuradoria iniciava essa questão de captar recursos externos por meio da apresentação de projetos. Em 2018, eu assumi a assessoria de auditoria e controle interno, em 2018. E, recentemente, do dia 1º de fevereiro, eu fui convidada a assumir a Secretaria de Finanças. E aí estou, né, secretária de Finanças no momento. A missão que nos foi passada se refere a orientar os órgãos públicos estaduais, municipais ou federais
na elaboração, na construção do anexo 3, que se trata do termo de referência de bens e ou serviços. Antes de adentrar nos itens que compõem a construção do termo de referência, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o conceito que o TCU reforça em vários acordos. Eu trouxe apenas um como exemplo, que é o 1875 de 2021, que é recente. E a pesquisa de preços, ela é um procedimento prévio e indispensável à verificação da existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes da contratação pública. O acórdão diz: a pesquisa de preço para estimativa de valor de objetos a serem licitados deve ser baseada em uma cesta de preços, tá? E é entendido a cesta de preços como não vou buscar cotar preços somente via internet, né? Eu vou buscar na internet, eu preciso verificar os preços que estão sendo praticados por órgãos públicos, por meio de licitações, e aí a gente já apresenta aqui, ó, o artigo 23 da nova lei de licitações, embora estejamos ainda utilizando aqui internamente, em algumas situações, a lei 8666, porque a obrigatoriedade de utilizar a 14.133 já vai ser agora a partir de 2023, e no momento, alguns contratos são vigentes com base na lei 8666 de 93. Então, o que diz a lei 14.133 no artigo 23? O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas. E aí a gente traz aqui alguns exemplos de fontes de pesquisa de preço, tá? Contratações similares feitas pela administração pública, ou registros de preços vigentes. Eu falo vigentes porque, em alguns projetos que nós temos analisado, proponentes têm apresentado cotação de preço de 2020, de 2000. Eu encontrei, inclusive, de 2008, na análise que nós fizemos esse ano, das propostas desse ano. Eu não sei se esqueceram de alterar, né? Quem ofertou o preço esqueceu de alterar o ano, alterou o valor, esqueceu a data. O fato é que isso, por si só, já fragiliza o preço, né, do produto que se pretende contratar para aquele projeto. E aí, fatalmente, se o projeto for aprovado e essa fragilidade não tiver sido identificada, vai comprometer a execução do projeto. Os sites eletrônicos, aí a gente tem hábito de consultar preço de televisor na americanas.com, Casas Bahia, mas o Ministério Público tem comprado isso, então nós temos registro de preço, que ora estão vigentes, os vigentes são realmente os que a gente precisa utilizar, né, para precificar o produto que se quer contratar. E aí, todas essas informações que vocês podem obter no portal da transparência. Lá no portal da transparência, você vai encontrar todas as licitações vigentes, pode filtrar por data, né? E aí você consegue identificar identificar se existe alguma ata de registro vigente daquele serviço ou produto que você pretende contratar. O formulário tá, eu sou um pouquinho cega, tá, gente? E o formulário, eu imprimi aqui, eu até conversava antes com a doutora Liduína, que o termo de referência, esse anexo 3, para a gente, você vai estruturar com base em tudo que já foi trabalhado, apresentado pela Ticiana, apresentado também pelo Domênico ontem, e você vai trazer um resumo para cá, tá? A parte inicial, lá, bens e serviços, aqui é especificar o bem ou o serviço que será contratado ou se pretende adquirir, tá? E aí, recursos da contrapartida. Para órgão público, e eu até assisti ontem a apresentação da Ticiana, geralmente se requer do órgão público uma contrapartida, o que não pode ser exigido de uma organização da sociedade civil, tá? Por conta da legislação.
Então, geralmente, a contrapartida gira de até 10%, geralmente. É possível indicar como contrapartida bem e serviço economicamente mensurável. E aí eu já vou dar para vocês aqui um exemplo de uma prestação de contas que nós recebemos, a Secretaria de Finanças analisou, o proponente indicava um bem, um computador como contrapartida, lançou o valor lá, certo? E não comprovou, não apresentou documentos comprovando o valor do bem. Imagine que o bem tenha sido adquirido em, sei lá, 2018, e eu apresentei agora numa proposta recente, e coloquei o preço de 2018. Então, o que é que ele precisa fazer? Apresentar um relatório do sistema de patrimônio, demonstrando o tombo do bem e o valor que aquele bem já foi atualizado, depreciado, né, daquela data da aquisição para cá, para a gente provar o bem com valor mais atual, né? Então, nós apontamos uma falha, né? Foi uma falha que foi apontada, a ausência desse documento e que impedia a análise do preço que foi indicado na execução do projeto, que era a execução parcial de uma parceria. E aí, os recursos do FDIT. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Em 2019, a Procuradoria o FDIT lançou um edital, e eu analisei um projeto que dizia assim, fizeram a cotação de preço da compra de um equipamento para, se não me falha a memória, é o equipamento de tomografia, né, da Peter Pan. E aí, na cotação, o produto custava, pela pesquisa de preço, R$ 800 mil. A parceria tinha um limite, era 300 mil, ok? E o projeto, na proposta, foi indicado só 300 mil. Como não podia exigir a contrapartida, o valor foi de 300 mil. Ora, como é que a entidade vai propor a compra de um equipamento que custa 800 mil sem dizer, sem informar quem vai custear a outra parte? Então, esse projeto, eu analisei 2 projetos que foram idênticos, a falha, né, a fragilidade apontada, e o projeto foi aprovado. Aí, qual é o reflexo da aprovação de um projeto? Onde não foi informada a contrapartida, quem vai custear aquela diferença de preço. É que na prestação de contas vai aparecer alguém, alguma entidade, algum parceiro que não foi indicado na proposta, custeando aquela diferença. Ou então a própria entidade, com recurso próprio, vai cobrir o valor que não foi informado na proposta. Então, independente, e aí é um entendimento que eu tenho, porque realmente não dá a transparência, você não pode analisar um projeto que tem uma cotação de preço que, na média, dá 800 mil e você diz que vai comprar por 300, que não vai comprar. Isso é um equipamento que é até cotado em dólar. Certo? Então, isso é uma outra fragilidade. Eu estou trazendo aqui para vocês essas questões mais práticas, porque o formulário em si, ele é autoexplicativo, ele tem um detalhamento, vou até mostrar para vocês aqui, ele tem um detalhamento de como preencher o formulário, então é muito tranquilo. O complexo disso aqui é você coletar o preço. Esse aqui é o mais complexo, mas o preenchimento do formulário é tranquilo. E uma outra fragilidade que a gente vai aqui para o item 1.1.3, que é o valor total do projeto, é o proponente esquecer de multiplicar o preço médio pela quantidade que se pretende contratar. É uma outra fragilidade. E aí, eu vou trazer aqui para vocês, mostrando aqui que o formulário, a gente tentou trazer aqui o mais enxutinho para evitar, para deixar que a gente consiga enxergar, né, os requisitos do anexo 3. Tá? Então, bem aqui, ao final do anexo, você vai ter a orientação de como preencher.
Então, isso aqui seria muito redundante estar dizendo para vocês, olha, o item 1.1, bens e serviços, especificar o bem ou o serviço que se pretende contratar. Indicar a contrapartida, o valor que está sendo solicitado ao FDID, e somar esses dois valores e colocar num total. Aqui trazer a pequena justificativa, essa justificativa a gente já tem trabalhado nela ao longo do projeto, tá? Mas justificar aqui a necessidade da compra daquele bem ou do serviço, né, para o projeto. A utilização do bem, por qual período esse bem vai ser utilizado, tá? Em que atividades, porque as atividades já estarão elencadas lá no cronograma de execução, onde estarão ali elencadas as metas e as etapas, e ali você vai indicar aqui, ó, quais serão as atividades que demandarão a utilização do serviço ou do bem indicado aqui no termo de referência. Esse subtotal, ele é uma repetição, né? Aqui eu vou separar o que é despesa corrente de capital, mas já existe uma orientação no formulário que para cada tipo e item de bem é um formulário, certo? Eu não posso juntar. E aí, um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, foi colocado num projeto que eu analisei esse ano, num único termo, no mesmo termo de referência, custo de lanche, certo? E material gráfico, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quem presta serviço de fornecimento de lanche não realiza serviço gráfico, então estavam no mesmo termo de referência. Existe já uma chamada para cada tipo de serviço ou bem utilizar um único formulário para cada tipo. E aqui, quais são os maiores problemas quando a gente vai buscar cotar preços, tá? E a gente consegue identificar isso. Eu vou pesquisar um preço de um notebook, e aí você encontra preço de notebook na internet, assim, dos mais variados, desde os R$ 2.000 a 3, e você não procura cotar preço da mesma especificação do bem, né? Então, assim, uma memória de, sei lá, 256, aí eu coto uma de 256, coto uma de 126 ou 128, e aí você vai dar uma divergência de preço. E muitos projetos, na cotação de preço, você encontra um preço, uma distorção incrível. Um preço de 6.000 e um outro de 2. Se for o mesmo produto, não justifica que um custe 6.000, um outro 5.500 e esse de 2.000. Então, esse de 2.000, na composição, na elaboração do projeto, eu precisaria desprezar, porque é um preço impraticável. Pelo menos no primeiro olhar, né? O item 3 aqui, eu preciso indicar qual é a meta e a etapa, né, vinculada àquele bem ou serviço que está sendo contratado. Outro requisito também do termo de referência, está aqui no item 4, é a aplicação do bem ou serviço do projeto e após a vigência dele. Precisa estar aqui explicitado se esse equipamento vai ser utilizado na continuidade do projeto, né, da ação. O projeto ele tem início, meio e fim, certo? Encerrou o projeto, o equipamento ele vai ser destinado vai ter uma outra finalidade? Não, se você disser aqui que ele vai ser doado para alguém, né, ou vai ser destacado para uma outra área que não era a área do foco do projeto, certamente será observado isso pela equipe técnica ao analisar a proposta. Diga, doutor. Pronto, uma pergunta. Um bem de consumo durável, por exemplo, o bem dura uns 5 anos de validade. O projeto é de 1 ano. Esse bem não pode ficar com, por exemplo, com a entidade beneficiada? No caso das OSCs, todo bem adquirido ao final do projeto, isso a parceria disciplina, né? Ele será doado.
né? Ele vai pertencer à entidade. No caso do órgão público, vamos aqui para o exemplo da Procuradoria-Geral de Justiça. Os bens, eles são adquiridos com recurso do FDID, né? Esqueçamos aqui a contrapartida. Então, ele é apropriado no patrimônio da Procuradoria, tá certo? Porque fundo, ele não tem patrimônio. Fundo, ele, ao final do exercício, no encerramento do exercício, não pode existir, ele tem que ser transferido para a Procuradoria, para o patrimônio da Procuradoria. Mas vai existir um documento chamado termo de doação. Então, o FDID vai doar um parceiro, uma universidade estadual, ou qualquer outra secretaria estadual, secretaria de municipal. A parceria, ela vai disciplinar em que momento esse bem será transferido para o parceiro. Só complementando aqui, né? Exatamente. Agora mesmo nós estamos redigindo ou preparando, né, na assessoria um termo de doação. É a última coisa que acontece antes do arquivamento integral do processo, né? Então, tudo deu certo, a execução ocorreu, as prestações de contas todas já ocorreram, tudo foi aprovado, toda a documentação está perfeita, né, Jaque? Uhum. E aí, para onde vai aquele bem que foi objeto, ou pelo menos parte, né? Parte do objeto do termo de parceria, né? Seja TDCO, né? Seja um convênio ou um termo de fomento. Para onde vai aquele bem? Que ele está incorporado ao patrimônio da PGJ durante todo o período em que a coisa ainda não se concluiu, né? Aí, no final, é feito um termo de doação da Procuradoria para aquela instituição que executou o projeto. Então, foi um carro porque tinha que fazer tantas, digamos, vistorias ambientais, seja lá o que for, né? Eram X computadores, era o que quer que seja, mas é material, né? É um bem permanente, é um bem permanente, né, Jaque? Isso. Então, é feito um termo de doação para aquela instituição, tá certo? Não fica com a procuradoria, não. Quer complementar alguma coisa? Não, né? Liduína? Oi. Bom Quem dia. está perguntando? Hugo aqui, é porque eu venho do doutor. além. Eu venho do além, ali do mundo virtual. Tudo bom? É porque a gente estava vendo a apresentação, Hugo, e aí eu pensei que era alguém que estava falando daqui, eu estava procurando, mas pode falar, meu amigo. Não identificou sua voz, viu, doutor Hugo? Pois Foi. Bom dia, né? Primeiro Bom aqui, bom dia aos presentes e virtualmente presentes. Liduína e Jaque, deixa eu lhe perguntar. Vamos supor que a gente, do Ministério Público, submeta um projeto. Existe, eu ouvi e eu não li as novas diretrizes, normas do FDID, mas ouvi que tem alguma limitação para eventual reaparelhamento do próprio Ministério Público, porque já existe um fundo e não poderia haver uma certa colidência. Mas, supondo que nós façamos um projeto, tá, que envolva algum bem, seja computador, um veículo que foi mencionado, e ao final desse projeto, esse bem, um veículo, por exemplo, ele ficaria para o MP ou a gente obrigatoriamente teria que fazer alguma destinação? Não, para o MP, desde que aquele objeto, né, digamos, né? É isso mesmo. Me corrija, já que se eu estiver falando alguma coisa indevida. Vou dar um exemplo bem prático do DECOM, né, que já foi falado ontem, inclusive acho que a Tice falou do projeto do DECOM, que era para o Propor, que é um dos projetos que são bem longos, né? O que é o Propor? É um projeto que é em conjunto com o Conselho Regional de Veterinária, tá certo? Que é para conscientização da forma da qualidade dos alimentos de origem animal, como eles devem ser acondicionados, como é que eles devem ser trabalhados desde o abate, né, ou então da produção, por exemplo, pode ser queijo, não necessariamente precisa de um abate, até o consumo final, até a venda né, e o consumidor final também que deve ter as suas orientações. Então, é um programa praticamente permanente, porque é de educação, né, tanto do produtor quanto do comerciante, do intermediário, quanto do próprio consumidor.
E aí foi feito já vários trabalhos, no caso é só a parte de educação, foram várias palestras, tarará. Mas imaginemos também que nós temos um outro projeto que é de educação financeira, educação de combate ao superendividamento, que necessitava, né, ou necessita ainda, de uma sala com um conjunto de computadores, tá certo? Que ali vai ficar permanentemente um serviço prestado à sociedade para o enfrentamento do superendividamento. Concluída aquela fase de talvez 2 anos, que é o que o projeto PRO demonstra, acho que o Domênico Conte falou que o objetivo muito maior dos projetos é que ele reverbere na sociedade indistintamente do tempo, né, Hugo? Não é uma coisa assim, por exemplo, pode acontecer uma ação que seja da área de saúde, que atinja ali, por exemplo, a educação, ou sei lá, fazer próteses dentárias para 100 pessoas numa determinada região, pode ser, ali terminou, são 100 pessoas, acabou, né? Mas pode ser algo que aquela instituição ela vai utilizar ainda tanto o know-how de serviço como de equipamentos, assim, no tempo, não tem tempo para acabar, tá certo? Então, não tem essa de dizer assim, eu agora vou ter que devolver não sei para quem, até porque se nós somos os gestores, mas a lei não proíbe, o que é que a lei estabelece, né? Então, para quem não conhece, tem uma lei estadual que diz que 40% dos recursos que ingressam no FDID, eles vão para um chamado fundo de reaparelhamento, de fundo a fundo, né? Do FDID, que é amplo, recebe aqui as fontes que eu falei para vocês ontem, e existe um fundo específico que é para reaparelhamento e modernização do nosso Ministério Público. Para quem não sabe, existe esse fundo. Esse fundo, ele é um fundo estadual também que tem uma finalidade única, que é melhorar, né, melhorar fisicamente e tecnologicamente o nosso Ministério Público. E 40% do FDID, por força de lei, já alimenta o nosso fundo, né? Então, assim, o Conselho, ele colocou como baliza que, se for para reaparelhar o MP, já tem 40%. Então, eu não vou fazer projeto para reaparelhar o Ministério Público. Eu não vou fazer um projeto para modernizar essa instalação que nós estamos aqui. Porque já tem 40% do FGTS, sorry. Ato falho. Do Fundo de Reaparelhamento já tem. Agora, se for para criar um projeto que o beneficiário final não é o Ministério Público, mas quem realiza é o Ministério Público, não há nenhuma, digamos assim, nenhum empecilho, tá? Não há nenhum óbice, né? Tá certo? Então, doutora, desculpa interromper, não, já só concluí, exemplificando a fala da doutora Liduína, nós tivemos um projeto aprovado pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é o DECOM itinerante. Esse DECOM itinerante, qual é a finalidade do itinerante? É que o DECOM faça um atendimento na ponta, nos bairros, né? Não, vai facilitar o acesso ao DECOM. E aí foi comprado um veículo, foi feita a adaptação dele para possibilitar o atendimento na parte interna do veículo. Esse bem, trazendo para a nossa realidade aqui do FDID, ele, adquirido com recurso do FDID, ele será propriedade, né, da Procuradoria-Geral de Justiça. Não precisa ser doado para uma entidade, não. Ele vai pertencer ao patrimônio do Ministério Público. Ótimo, obrigado, Liduína. Obrigado, Jaque. Essa era a pergunta de outro que a gente estava ali em outra reunião e eu não sei se o Helder chegou a comentar contigo, Liduína, mas ficou ótimo, maravilha, obrigado. Já perguntaram, doutor Hugo, se o FDID vai apoiar projeto de reaparelhamento do Ministério Público, das unidades. Isso aí não, que foi o que a doutora Liduína acabou de falar. Diga. Doutora, bom dia. Bom dia. Ontem foi falado aqui sobre um projeto, né, um exemplo de musicalização. A minha dúvida é em relação às esferas, porque, por exemplo, hoje no Estado nós temos escolas de músicas
de música tanto na esfera pública, né, como, federal como estadual. Então, a minha dúvida, por exemplo, se nós fizéssemos um projeto voltado para ensino, por exemplo, de flauta ou outro instrumento, né, que pudesse trabalhar com as crianças e adolescentes. Se fosse na esfera federal, a gente poderia, por exemplo, esse patrimônio ele ficaria com a Universidade Federal. Ao final da execução do projeto, sim, como a doutora Liduína exemplificou aqui. A instituição que apresentar o projeto é quem vai ser a destinatária final dos bens permanentes que são objeto também né, da execução do projeto, são utilizados na execução do projeto. Pode ser, como eu disse, né, tanto instituição estadual, aí é feito um termo de descentralização de crédito orçamentário, só muda o termo, o nome e algumas regras, obviamente, né? Porque aí a parte contábil é um pouco diferenciada, porque é o mesmo ente federativo, o Estado do Ceará, municípios que faríamos convênios, ou também órgãos federais, né? Entidades federais também através de convênio. Então, aqui estão legitimados todos, desde que, ainda que seja federal ou municipal, o objeto seja para a população cearense, né? Porque não faz sentido eu fazer com a Universidade Federal um convênio que ela vai utilizar o recurso do FDID lá no nosso irmão Piauí. O Piauí, infelizmente, vai ter que resolver os problemas dele lá com outras fontes de recurso, né? Porque é casado, gente, é um pensamento casado. O dinheiro foi objeto, né? Veio de um bem coletivo que foi lesado, que foi violado no estado do Ceará. Então, para ressarcir a sociedade cearense é através dos projetos do FDID, tá certo? Obrigada. Vamos dar continuidade aqui, tá? Se ele quiser passar, logicamente. Passou. E aí, a gente está quase finalizando. Não. Essa parte aqui. Vamos lá. A metodologia aqui, o formulário pede para que a gente esclareça qual é a legislação que vai ser aplicada. Aí eu vou dar um exemplo. Se essa compra, se essa proposta for executada, for apresentada em 2022. E ainda estamos com a vigência compartilhada da Lei 8666 com a Lei 14.133, eu vou precisar dizer aqui qual lei está amparando essa proposta, tá certo? Se a 8666 ou a 14.133. E aí a gente indica aqui na metodologia a modalidade, se vai ser um pregão presencial, não, tá, gente? Pregão eletrônico. Se vai utilizar algum registro de preço vigente, eu posso dizer aqui, tá? Nós temos um convênio com a Secretaria Nacional do Consumidor. Em algumas outras situações, a gente utilizou como referência de preço uma ata de registro de preço vigente no órgão e foi aceito, tá? Como preço válido pelo órgão parceiro, né? Pelo financiador, que no caso foi a Senacom. Aí tem que estar informado aí se há previsão de assistência técnica, né? E quem será o responsável pelo certame? Nessa questão do responsável, no caso do Estado, geralmente quem o responsável pela licitação no âmbito do Estado é a Procuradoria-Geral do Estado, é a Comissão Central de Licitação, que funciona dentro da Procuradoria-Geral. Os órgãos que propõem, que vão executar o projeto, eles preparam todo o arcabouço para viabilizar a licitação e a licitação é executada dentro da PGE. E aí, eu não sei se foi o doutor Hugo que fez essa pergunta, quem será o responsável pelo bem e serviço? Aqui vai ser necessário indicar com quem ficará a guarda do bem, até que se encerre a execução do projeto e o FDID faça o termo de doação. Ok? E aí a gente vai para a parte mais, vamos dizer assim, sensível da proposta, que é a coleta de preços junto ao mercado. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, e como eu não estou enxergando... está aqui. Que a média das 3 cotações dá R$ 5.500.
Então, nós analisamos projetos que o proponente indicou na proposta, mesmo o formulário indicando que você precisa trabalhar com a média das cotações, ele lançou o valor de R$ 4.900, que foi o menor preço. Ora, ali eu não estou já executando a proposta, eu estou trazendo um indicativo de preços para que, durante a execução do projeto, eu consiga chegar, né, consiga contratar no mercado aquele produto que eu pretendo adquirir. Se eu utilizo uma média de cotações, ou eu utilizo um preço menor, mais baixo, esse aqui é para uma contratação direta. Se o órgão vai fazer uma contratação direta, por dispensa, pelo valor, ele sim vai adotar o menor preço. Mas para construir o valor da proposta, eu não posso colocar o menor preço. Por isso que o próprio formulário já traz o indicativo, que é a média que você precisa utilizar. Então, assim, projetos que eu analisei esse ano, em inúmeros itens, estavam indicando, traziam como indicação o menor preço cotado. E aí fragilizou, que isso aí vai comprometer, porque imagina, já aconteceu também, de indicar o menor preço, aí durante a execução, que ocorrerá o ano que vem, os preços, no caso de informática, vão lá para cima, tá? Porque são cotados pelo dólar, né? O dólar interfere muito no preço, no mercado, e você não vai conseguir comprar o bem por R$ 4.900. Não vai. E aí? Precisa, olha, FDID, conselho, submeter uma proposta de alteração do projeto ao fundo, porque uma vez indicado para o conselho e aprovado o projeto que aquele bem será comprado por R$ 4.900, se, finalizando a licitação, o preço for de R$ 5.500, você não vai poder comprar sem a autorização do conselho, ok? Vai ter que submeter uma proposta de alteração para que o conselho autorize e só assim você possa comprar, efetivar a compra. E aqui eu trouxe algumas falhas que a gente identifica no momento da precificação do bem ou do serviço. Utilização de preços de fornecedores em detrimento de preços válidos praticados pela administração pública. Aí existem vários itens de informática que a gente tem, a nossa equipe técnica, né, de TI, ela estabelece lá os requisitos, né, as especificações técnicas do produto que o Ministério Público habitualmente adquire na questão de TI, e você procura um preço de um produto no site de americanas.com, qualquer outro site na internet, e ali ele não traz a riqueza de detalhe do bem, e vai conflitar na hora de comprar. Então, esse é um dos itens, tá? Realizar pesquisa de preço exclusivamente via internet. Ela não vai te balizar a compra em si. Quando for executar, licitar o produto, você vai comprometer o seu projeto. Não, a ausência do mínimo 3 propostas. Alguns projetos, eles chegam com 2 propostas, 2 cotações. E, às vezes, um outro problema também, que é uma disparidade entre uma cotação e outra. Eu utilizar um preço que custou 2.000, um outro que é 6, olha a discrepância entre uma proposta e outra. Alguma coisa errada está ou no preço maior, e aí se eu cotei 2 estão compatíveis, o que está com o menor preço, aquilo ali é impraticável. Então, você não pode usar um preço que destoe dos demais. Tá? Aquela indicação, olha, que eu acabei de citar no exemplo, né? Indicar o menor preço em detrimento do preço médio. Isso é uma fragilidade, a gente encontra vários. Vários projetos apresentam essa falha, vários. Não considerar critérios e condições exigidas na descrição do objeto. Aí você se um equipamento você cotou com a garantia de 3 anos, né?
e um outro é de 1 ano, é lógico que o preço vai estar diferente, porque a garantia é um item que interfere no preço final do produto. E aí, para finalizar, mas eu estaria aqui porque a gente tem uma parte mais complexa que é a da prestação de contas, que essa daí a gente vai estar aqui fazendo uma dobradinha, eu e a Ivaneide, uma observação que Marçal Justem Filho faz, que o que é fundamental é que a administração pública saiba efetivamente o quanto custa no mercado o produto que ela pretende licitar. E, nesse sentido, quanto mais elementos e informações, mais fidedigno o orçamento estimado será pela administração, tá bom? E aí eu quero agradecer e dizer para vocês que esse aqui é só um momento, é mais um informativo, embora a doutora Liduína tenha falado que é uma oficina, é mais um informativo. Existe um corpo técnico, né, de profissionais que analisam projetos, mas que não só, eles também orientam na construção, tiram dúvidas. Então, está aí o telefone da Secretaria de Finanças, qualquer dúvida, os coordenadores de centro de apoio ou os próprios técnicos que irão construir o projeto, né, apoiar o coordenador ou as áreas, as secretarias também estaduais, o telefone da Secretaria de Finanças está aí. Eu acho interessante, gente, porque muitas falhas a gente consegue tirar no momento da ligação. Olha, eu posso isso, eu posso comprar isso, eu posso utilizar o preço tal. E aí a gente esclarece e evita uma dor de cabeça, né, na hora de prestar contas. Até mesmo para aprovação do projeto, para evitar que o projeto vem, com o pedido de alteração. Diga. Poderia fazer só uma perguntinha? Diga. Antes, na avaliação dos projetos, a execução financeira ela iniciava no ano subsequente, né? Isso ainda mantém ou você pode, por exemplo, começou um ano, você aprovou um projeto, no mesmo exercício financeiro, ele pode começar a ser executado? Doutor, não existe impedimento. E aí eu vou trazer, mais uma vez, um exemplo, tá? Algumas parcerias com a União, no caso aqui, já celebramos convênios com o Ministério da Justiça, graças a Deus, todas as prestações de contas foram aprovadas. Ele se iniciava geralmente no final do exercício, tá? A parceria era celebrada no final do ano e a vigência era por 18 meses. Ela pode extrapolar o exercício financeiro, ela pode se iniciar em 2022, vai depender também do fluxo do processo, porque o projeto é elaborado, aí vem a equipe técnica, analisa, submete ao conselho gestor, então talvez não dê tempo, não haja tempo hábil. Se a proposta seria aprovar ainda em 2022 e iniciar a execução em 2022. Em havendo também disponibilidade orçamentária. Por que isso? A proposta orçamentária do FDID, ela é sedimentada em 4 ações, tá? Para apoiar projetos, tem a ação que é fortalecimento das políticas públicas, o outro que é ressarcimento à coletividade por qualquer dano causado, né? E tem a manutenção, que é a manutenção do conselho gestor, que essa não envolve projeto, e tem o reaparelhamento e modernização dos órgãos estaduais, tá? Existe essa ação orçamentária. A ideia aqui é reaparelhar, não seria o foco, não seria o foco. Seria um apoio a uma política, no caso dos projetos. E aí, com isso, quando o Conselho sai com a aprovação dos projetos, a Secretaria de Finanças, junto com a Secretaria Executiva do Conselho Gestor do FDID, vai analisar a alocação daquele projeto nas ações orçamentárias e verificar se precisa haver um ajuste orçamentário. Esse ajuste orçamentário, em havendo necessidade, será objeto de decreto estadual. Então, o financeiro solicita, faz o ajuste, né, num sistema de contabilidade.
submete à Secretaria de Planejamento, que é o órgão central do Estado, que cuida dessa parte orçamentária, tá? E aguarda o lançamento do decreto. Só após o decreto é que a gente vai poder descentralizar, no caso dos órgãos estaduais, que a gente vai chamar, e a Ivaneide vai falar um pouco, vai falar sobre isso, que é a questão da descentralização do crédito orçamentário, quando a parceria é celebrada com órgãos da administração pública estadual, certo? No caso de uma parceria com o município, a doutora Liduína já falou, ocorre uma transferência de recurso. No caso do Ministério Público, celebrando uma parceria, Procuradoria com o FDID, haverá uma descentralização de crédito orçamentário, tá? Que nada mais é do que uma autorização dada via sistema de contabilidade, ok? Você vai lá numa aba que é descentralização de crédito, que tem lá na contabilidade do Estado, e descentraliza o valor que o parceiro necessita para executar seu projeto. Então, tudo isso precisa de quê? Que o orçamento tenha recurso suficiente para subsidiar os projetos que foram aprovados pelo Conselho Gestor. Ok? Obrigado, Jaque. Obrigado. De nada. E aí eu quero agradecer, gente, mais uma vez colocar à disposição de vocês o telefone da Secretaria de Finanças. A gente está lá desde o dia todo, tá? Não existe mistério, pode ligar, inclusive meu telefone celular também. Obrigada. Tá? Ok, Jaque, muito obrigada. Bater palmas. Querida Jaque. E também agradecer, que podem, como eu disse, podem beber na fonte. Ela é uma pessoa que conhece muito, trabalha há muitos anos com essas parcerias, tá certo? E já que ela está dizendo que pode ligar lá para o Cefim, eu peço sempre que façam uma ponte para a Secretaria Executiva, né? É o nosso trabalho fazer essa intermediação, né? É o nosso trabalho, é para isso que nós estamos lá. Até para, às vezes, são dúvidas pequenas que a gente pode tirar diretamente, porque a Jaqueline, a Tiziana, o Demônio, que são pessoas extremamente ocupadas, têm milhões e milhões de coisas para fazer, e às vezes é uma dúvida pequena. Mas pode ter certeza, quando a gente não sabe, a gente corre para ela. E ideal também, né, doutora Liduína, que se a dúvida for oficializada, vamos dizer assim, a Secretaria Executiva da FDID, ela fica com um repositório de dúvidas e de esclarecimentos sobre aquelas questões. Exatamente. E pode, inclusive, colocar, dar transparência aí lá no site do FDID. Exatamente. Na página do FDID. Então, podemos começar, né? Pronto. Bom dia. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Ivaneide, faço parte da equipe da Secretaria de Finanças, aprendendo muito com a Jaqueline, grande presente, né? Tá bebendo dessa fonte diretamente. E aí, eu quero agradecer inicialmente a oportunidade de falar, né, desse assunto, prestação de contas, que a gente vai... É um processo que a gente vai aprendendo, né, aos poucos, porque envolve todo um detalhe, não é algo pontual a ser feito, não deve, a prestação de contas não é uma ação que comecei a fazer no final do período, não, ela começa desde o início, ela envolve vários passos, tem que ser comprovada, então vou pontuar alguns itens nesses aspectos. Eu sou, assim como a Jaqueline, mesmo usando óculos, fica meio complicado para eu ler, então vou usar aqui o tablet, certo? Trata-se de uma obrigação legal, né? Comprovação da boa e regular aplicação dos recursos realizada por meio de procedimentos, ou seja, comprovações de que está sendo das despesas executadas, de como aconteceu. Então, tudo que for feito ao longo do processo, ao longo do projeto, deve ser comprovado. Mais à frente eu vou mostrar alguns relatórios que vão ajudar nesse processo de comprovação, né? É importante pontuar que é um processo que vai desde o início, desde a elaboração do plano, já pensar nessa questão de apresentar a prestação de contas. Não se deve deixar só para o final, porque tem que ter todo um critério, todo um rigor, porque aí tem a questão da inadimplência, alguns aspectos que não são desfavoráveis para o projeto. E como é que faz essa prestação de contas?
inicialmente, existem 2 tipos de prestações de contas. Tem a parcial e tem a final, né? No caso no termo de descentralização de crédito orçamentário, na maioria das vezes só tem uma parcela, né, uma transferência, na verdade, uma descentralização, não é transferência, então vai ter uma prestação de contas final. Mas em outras ocasiões, como no termo de convênio, de fomento, que vão ter parcelas, então nós vamos ter a prestação de conta parcial. E aí, em cada uma vão ter procedimentos e relatórios específicos para serem apresentados. E nesse processo de apresentação de relatórios, alguns anexos têm que ser considerados e são apresentados, e muitas vezes a não apresentação vai ocasionar algum problema nesse processo, que tem que voltar os relatórios e tudo. Então, o que é recomendado apresentar? Faturas, recibos, notas fiscais, qualquer documento comprobatório das despesas, né? Qualquer documento que comprove uma compra, que comprove o processo licitatório, tudo tem que ser apresentado. E, além disso, o pagamento dessas despesas, elas têm que acontecer durante a vigência do instrumento, do projeto, né? Está condicionado à liquidação da despesa, ou seja, o pagamento só tem que ser executado quando for comprovado o acesso a esse serviço ou a aquisição do objeto, enfim, que em vigência, e mediante comprovação de qualquer objeto que faça parte do projeto. Ivaneide, eu queria só dar um exemplo aí, auxiliando aqui, um exemplo no slide anterior, passei só para... o pagamento da despesa prevista deve ser realizado durante a vigência do instrumento. Nós identificamos na análise de um determinado projeto, eu não vou trazer aqui informar qual foi o parceiro, né, que não importa, mas o que importa é a fragilidade que a gente identificou, uma execução, e o que é a execução da despesa? É no momento de empenhar e liquidar. O empenho é a parte prévia da despesa e a liquidação é quando o responsável informa que o bem foi entregue, de acordo com as especificações técnicas, que o serviço foi prestado, o material gráfico foi entregue, está de acordo. Ali ele diz assim, olha, está tudo ok, pode pagar. O pagamento, e aí a Ivaneide vai apresentar aqui, é uma outra situação, mas nós já identificamos, já encontramos despesa executada fora da vigência da parceria, executado, empenho emitido fora da vigência do instrumento de parceria. Ora, o instrumento vencia dia 31 de julho e a despesa foi empenhada dia 5 de agosto. Essa despesa, ela é glosada. Ela está fora do prazo da vigência do instrumento. Então, ela não pode ser acatada, ok? Excepcionalmente, você vai poder pagar a despesa fora da vigência. Pagar. Mas o processo de liquidação, empenho e liquidação, ele ocorreu dentro da vigência do instrumento, tá bom? Pronto, é exatamente a Jaqueline, né, pontuou essa questão de ser vedado fazer esse pagamento de despesa após a vigência ou antes da vigência, que já vimos, né, casos de que isso aconteceu e gerou algumas contradições, né? Deixa eu só reforçar, porque nunca é pouco reforçar essas questões. Gente, eu falei ontem, entre particulares, a gente pode pactuar fora daquele contrato inicial, né? Aí eu falei, Ayrton, vamos fazer isso, não, vamos fazer assado. Ixi, Liduína, eu paguei, mas eu tinha pago antes, porque eu tinha certeza que você ia me dar o dinheiro e tal. Aí eu disse, não, tudo bem, vamos. Você já adiantou essa... Não existe isso em pactos, em contratos, em avanças, né? Em acordos formais, até porque não existe acordo informal no ambiente de instituição pública. A lei não permite, é ilegal. E sendo ilegal, nós não vamos fazer, né? Então, assim, não tem estrita legalidade. Então, aquela história, por sua conta e risco, parece aquelas perguntas lá de quem sabe mais, não sei o quê, né? Por sua conta e risco. Se você fizer, pode ter certeza que você vai ter que devolver o dinheiro que você disse que gastou antes da vigência. E depois da vigência, eu não falei da mesma coisa ontem, terminou,
a vigência terminou hoje, amanhã não existe mais. Aí, puf, eu não paguei hoje, vou pagar amanhã. Não vai conseguir sanar essa situação, vai ter que devolver o dinheiro. Quem vai ficar com esse prejuízo? Eu não faço a menor ideia. A gente tem que ser bem realista, né, Jaque? Porque é uma questão de legalidade, estrita legalidade. Só façam, né, realização de despesa, pagamentos, com toda a comprovação, que não é só isso, não é só uma questão de prazo. A gente não vai pagar fornecedor que não está em dias também, né? Vocês vão falar sobre essa situação questão, fiscal, né? A situação fiscal. E também, até porque vocês são órgãos públicos e órgão público não está autorizado a fazer pagamento nenhum que não seja a fornecedor que esteja com a sua situação fiscal legalizada. E pagamento antes ou pagamento posterior é pagamento que para nós é não reconhecido, né? Isso. Então, atenção. É uma despesa glosada. Uma despesa glosada. E assim, a Procuradoria... Eu queria só fazer... Um exemplo de... Doutora, só um momento. Um exemplo de glosa é que nós, eu digo Ministério Público, a gente já teve que devolver para os cofres do FDID um valor de R$11 mil atualizado, tá? Atualizado. Desde a liberação do recurso até a data efetiva do repasse, né? Porque executamos a despesa fora do prazo, após a vigência do instrumento, tá? Então, de fato, o risco é grande. Agora, e tem toda aquela outra questão, quem deu causa. Eu vou dar um exemplo para vocês de um projeto de confecção de material gráfico. A Tiziana até comentou ontem sobre as cartilhas, né? Confeccionar cartilha. Aí a parceria vai se encerrar dia 30 de novembro. E aí o processo chega na Secretaria de Finanças para empenhar, certo? No dia 25 de novembro. Se encerra dia 30. Dia 25 chega o processo para empenhar. O que foi que a gente disse? A despesa ela tem que ser empenhada e liquidada. Vai dar tempo da empresa receber o empenho, preparar a impressão do material, fazer a entrega, a gente atestar que a entrega está ok, em 5 dias. E já aconteceu. Tá? Então, olha, mais uma vez, se isso estiver ocorrendo, se houver possibilidade, a questão do controle do projeto, eu preciso ter uma equipe ou um profissional que esteja respirando o projeto todos os dias, para evitar esse tipo de ocorrência, tá bom? Ivanete. Pronto. Quais são as implicações, né? O senhor estava falando, como é que eu passei demais? Pronto. As implicações de não fazer uma prestação de contas, de não responder a algumas solicitações de quando são devolvidos os relatórios de prestação de contas, né? Essa pessoa que está envolvida com o projeto, que está à frente, vão ser considerados inadimplentes, né? Esse órgão, por não estar apresentando tanto a parcial quanto a final, a prestação de conta final e parcial, não tiver a sua prestação de conta aprovada pelo concedente, porque é gerado um relatório, esse relatório pode ser favorável, sem nenhuma observação, pode ter algumas observações, solicitações que devem ser comprovadas, que de solicitação de ajuste, algum que ficou pendente, ou alguma coisa que ficou obscura, que precisa ser esclarecida. Então, retorna o relatório para que seja esclarecido. Então, o não esclarecimento num tempo hábil que é dado, né, e deixar de se pronunciar de alguma forma, também é considerado inadimplente. E com relação à prestação de contas, né, no caso da prestação de contas parcial, o que é solicitado? Normalmente, a prestação de contas parcial ela acontece logo depois da primeira parcela, quando é parcelado, esses recursos são transferidos ou descentralizados, no caso da TDCO. Aí tem a questão da prestação de contas parcial. O que é solicitado? Primeiramente, a relação de pagamentos efetuados, acompanhado das originais, de todas as notas, cópias autenticadas, notas fiscais, recibos, todos e quaisquer, né? Relatório de execução físico-financeira, que eu vou apresentar um relatório, em que nesse relatório de execução
dá para ver o alinhamento entre as metas, tanto técnica, da prestação de contas técnica, quanto a financeira, o demonstrativo da execução da despesa, da receita, como é que está esse alinhamento receita e despesa. E no caso do TDCO, que é o termo que é estabelecido entre órgãos do mesmo ente, no caso vai ser uma descentralização, então não vai envolver, por exemplo, tarifa bancária, não vai envolver aplicações financeiras, então tem um outro olhar em relação a esse tipo de situação. Relação dos bens e equipamentos adquiridos, também tem um relatório especificando todos os comprovantes relacionados a esses bens, esses equipamentos, e com relação ao tipo de licitação que foi envolvida, ou se não teve licitação, o porquê não ter tido, porquê da inexigibilidade ou da dispensa, além de que também a comprovação das cotações de preço, né? Como é que foi elaborado o anexo que comprove como é que foi a adesão de todas as compras. Com relação à prestação de contas final, além dos itens que são solicitados na prestação de contas parcial, tem alguns outros que complementam esse rol. O relatório final do executor do projeto, aí esse relatório de execução físico-financeira que eu já tinha falado anteriormente, né? A relação dos pagamentos efetuados, relação dos bens e equipamentos. Aqui, no caso, guia de recolhimento dos saldos e recursos financeiros, ou seja, se o projeto não utilizou todos os recursos financeiros, aí tem que ser devolvido. No caso do TDCO, que é o termo de descentralização, os recursos eles vão ser anulados, né? Vai ter uma solicitação de anulação do saldo dos recursos descentralizados. E no caso de convênio, termo de fomento, se tiver algum rendimento de aplicações, eles têm que ser devolvidos também. E quando envolver, no caso desses termos de convênio, que envolve extratos bancários, também têm que ser apresentados. E se tiver desconto, tarifa bancária, essas tarifas bancárias elas têm que ser pagas pelo órgão do projeto, e não tem que fazer parte, não tem que ser pago pelos recursos do projeto. Em relação ainda à documentação desse processo de prestação de conta final, deve ser apresentado o plano de trabalho executado, que deve estar alinhado com o plano de trabalho que foi apresentado inicialmente, e também os documentos relacionados a licitações, ou, no caso da ausência de licitações, o porquê, tudo bem explicado de acordo com o embasamento legal. Eu trouxe também, né, como aqui a discussão tinha muito a ver com os órgãos públicos internos, então eu também trouxe um decreto que é desse ano, ele é específico para o termo de descentralização orçamentária, né, de descentralização de crédito orçamentário, em que ele tem diretrizes específicas para essa situação. E aí ele acrescenta outros documentos específicos, né? Ele dá um direcionamento com uma data específica, né? Tem até o nome específico do relatório de cumprimento do objeto, né, do TDCO, o prazo 120 dias. Então, nesse decreto, ele vai estabelecendo tudo que é necessário para poder fazer essa prestação de contas. Por exemplo, né, o processo licitatório, como foi feito, como já tinha pontuado, a ordem de compra de serviço. Então, ele vai listando passo a passo de fazer essa prestação de contas nesses casos específicos, né? As notas fiscais, as faturas envolvidas, o contrato original, a folha de pagamento, quando acontecer algum tipo de prestação à pessoa física, né? Algum pagamento à pessoa física, e os orçamentos originais. Então, nesse decreto, ele visa justamente alinhar, né, esses projetos quando envolverem órgãos do mesmo ente público. E ainda esse decreto, ele solicita que seja feito um acompanhamento da execução física das entregas realizadas, e aí é muito de estar sempre verificando metas que foram projetadas e metas que foram alcançadas. E a relação das dotações orçamentárias, né, como é que aconteceu o empenho, considerando que todo o pagamento, empenho, liquidação e pagamento é feito no CIAF, que é o sistema estadual, então tem como você ter acesso a toda essa documentação, tanto do desempenho, liquidação e pagamento.
A declaração do executor da inexistência de débito, então, também é outro documento que anteriormente não era solicitado e já vem nesse decreto sendo solicitado. E a relação dos benefícios obtidos, né, que é justamente, mais uma vez, na tentativa de alinhar e ver se está sendo atingidos os objetivos que foram traçados no plano de trabalho. Aqui ficou pequenininho esse relatório de execução físico-financeira, que eu já tinha falado, né, que ele é essencial tanto na prestação de contas parcial como na prestação de contas final. E, basicamente, ele se estrutura da seguinte forma. Ele pede informações iniciais do órgão, que seja definido, seja apresentado se trata-se de uma prestação parcial ou final, e pede tanto a execução física quanto a execução financeira. No caso da execução física, o que é necessário apresentar aqui? A meta, né, que tem que ser palpável, que tem que alinhar, que tem que estar bem alinhado com o plano de trabalho, né? Em qual etapa essa prestação de contas está visando, né? A descrição de cada meta, a unidade de medida, se é um objeto, se é uma formação, se vai especificar a unidade de medida, a quantidade executada do período. Especificamente, nós temos 2 itens em relação a esse aspecto, né? O que é do período que foi acumulado. Porque se nós tivermos várias parcelas para serem prestadas contas, então nós vamos ter, por exemplo, vai prestar conta no primeiro período, então nós não vamos ter um acumulado, porque só refere-se ao primeiro período. Mas se for uma segunda prestação parcial, nós vamos ter um acumulado. Então, nessa parte é interessante apresentar direitinho para ter uma noção de como é que está sendo executado o projeto. E com relação à execução financeira, também é dividida em 3 partes. Tem a parte da receita, em que é definido qual tipo de receita que está entrando ali, se é do executor, se é do concedente, ou se tem outra, e no caso dessa outra está muito voltado para o termo de fomento, para os convênios, porque envolve aplicações financeiras, né? Então, essa outra seria, o que não é o caso do termo de descentralização, que é entre entes. A despesa, no caso, a natureza de despesa, ele está muito alinhado ao elemento da despesa. O que seria esse elemento da despesa? Seria definir qual o tipo de gasto que está acontecendo. É um material de consumo? É uma passagem? É uma diária? Então, aí, ele, nesse item, vai especificando, né? E aí também tem que especificar, tanto na receita como na despesa, se está se referindo ao concedente, se está se referindo ao executor ou aplicações financeiras que em cada um é possível que aconteça, né? E, por fim, a terceira parte da execução financeira, o saldo, né, para poder ter uma noção, até porque no fechamento da prestação final, tem que ter toda essa visão do que já foi prestado, para não ficar se repetindo, né? E alinhar todo para apresentar essa prestação final, para ser gerado um relatório plausível, né? Próximo, que é pagamentos efetuados. No caso desses pagamentos efetuados, né, vão ter que ser também anexados a esse relatório todos os recibos, todas as notas fiscais, né? Mais uma vez, tem que definir, distinguir se essas receitas, esses recursos vem do concedente, está relacionado ao executor, ou se é de aplicações financeiras. No caso de TDCO, não vai ter, mais uma vez, né? A licitação, tem que definir qual foi a licitação que foi utilizada, qual tipo, a modalidade de licitação, se foi uma tomada de preço, se foi um pregão, ou se não teve, né, se teve inexigibilidade. Então, é nesse item que tem que ser apresentado. O tipo de documento que está sendo apresentado para representar esse pagamento efetuado. Alguém perguntou? Com licença, me desculpe interromper, é porque eu tenho uma pergunta que está perpassando sempre a fala da senhora Ivoneide e da senhora Jaque, que é sobre a existência realmente de uma licitação. Porque eu estava imaginando que a gente teria que seguir...
Como é o Wellington, né? É o Wellington. Isso, meu anjo. A gente já anotou tua pergunta e vai fazer assim no final a resposta, viu? Porque a gente deixou para fazer no final, porque às vezes tem perguntas idênticas e tal, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado. Se você puder esperar, a gente fala no final. Obrigada, tchau. Obrigado, tchau. Pronto, ainda nesse formulário, né, também pede a questão além de definir, dizer o tipo, de listar esses pagamentos efetuados, também dizer qual o tipo de natureza, a natureza da despesa. Mais uma vez, essa natureza aí está mais alinhada ao elemento da despesa do que a natureza em específico, né, que é justamente ao tipo de gasto, tipo de despesa que está sendo apresentado. Esse outro relatório, que também faz parte da prestação de contas, ele é a relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, e aqui também tem que apresentar o tipo de bem que foi adquirido, produzido ou construído, a quantidade, né, quando foi adquirido, especificar o tipo de bem, né, fazer toda uma especificação com descrições do tipo, do que é, tudo que for relacionado à quantidade e o valor unitário e total. Então, também é um tipo de relatório que tem que ter os seus anexos para poder ter todos esses relatórios têm que ter comprovações, né? Porque na hora de fazer o relatório dessas prestações de conta, tudo isso tem que ser provado, são analisados esses relatórios, mas também é feito um comparativo do que está sendo apresentado com os comprovantes. Só, Ivaneide, complementando essa fala da Ivaneide em relação aos comprovantes e o comparativo, o que ela está falando eu até abordei esse assunto na minha fala. Foi cotado, foi indicado um preço de um produto, sei lá, preço qualquer. Realizando a licitação, o preço foi maior. Como a margem para compra de equipamento era maior, tá? Foi 50 mil reais para compra de equipamento. E eu cotei o notebook por 5 mil reais. E na licitação, o notebook foi, né, ao final da licitação, deu 6.500. Eu vou comprar, porque eu tenho 50 mil de margem para gastar com material permanente? Não posso. Porque esses 50 mil de margem, ele está não só para o notebook, mas para outros itens que foram classificados como material permanente. Então, essa questão de comparar na hora da prestação de contas se o produto que você comprou foi no preço que você indicou na proposta, a equipe técnica também faz essa análise. Tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo de um relatório final, né? O órgão, ele apresentou seus relatórios, seus comprovantes, e a equipe técnica fez essa análise e desenvolveu esse relatório, né? E um dos aspectos é essa confrontação das metas, né? Em que ele apresenta metas, detalha por etapa e faz essas metas, especifica. Então, nesse caso aqui específico, qual foi a meta que foi apresentada? Elaboração do plano regionalizado de coleta seletiva. Então, para essa meta, foram apresentadas 3 etapas e fases, né? De acordo com o objetivo já do plano de trabalho. E para cada fase dessa aqui, houve uma especificação para atingir essa meta, né? Foi feito o quê? Foi 8 reuniões. Aí, onde foi feito? De que forma foi feito, né? Além disso, a unidade. Se a minha especificação foi de 8 reuniões, a minha unidade vai ser reunião. Se foi uma consultoria, a minha unidade vai ser consultoria. Se for uma contratação de especialização, né, também cai nessa vertente da consultoria. O quantitativo, né, qual foi a unidade atingida? E o valor total de cada início e o término. Então, esse quadro dessa meta, ele foi feito no relatório com base nesses demonstrativos, nesses relatórios, e com base no que foi apresentado como anexo, né, as notas fiscais, os recibos. E aí foi também observado o que foi previsto, o que estava sendo previsto como despesa para essa meta e se realmente foi alcançado essa meta e esse quantitativo de despesa. E aí, nesse mesmo relatório, também foram apresentadas as mesmas outras metas, né? No caso, isso aqui era sensibilização e apoio ao processo organizacional. E a fase era elaborar 8 reuniões, né? E
foi necessário especificar, né, que eram 8 reuniões, sendo uma em cada município, para poder eles atingir o objetivo. A unidade eram reuniões, o quantitativo eram 8, valor total, início e término. Né? Nesse caso também foi atingido o objetivo, né, estava dentro do que foi proposto, era proposto foram previsto um valor de 24.228,32 e foi favorável ao que estava sendo proposto. Na terceira meta, nós tínhamos a aquisição de equipamentos para a implementação da coleta seletivas. Para atingir essa meta, foram delineadas algumas fases, algumas etapas, né, de aquisição de equipamentos, e aí, de acordo com o município que eles queriam atingir, foram definidas essas fases, e assim como as fases foram definidas, foram alinhadas com a especificação em cada caso, e para cada um, como era a aquisição, né, de carrinhos, para manuais, para fazer determinados serviços que estavam alinhados, que estavam querendo atingir a meta. Então, foi adquirido determinados kits, né, desses objetos. E aí também tem a quantidade, o valor total, o início e o término dessa meta. Nesse caso também foi comprovado pela documentação que foi atingido o que estava sendo previsto. Agora, ainda nesse relatório, o que foi encontrado como uma falha, né, que precisava ser esclarecido? Como era um TDCO, um termo de descentralização de crédito orçamentário, então, normalmente tem uma contrapartida. E aí, essa contrapartida foi proposta um valor, mas esse valor não foi totalmente utilizado. E aí foi solicitado que uma justificativa para a não realização integral dessa contrapartida. Então, esse item aí já foi um item obscuro que precisou retornar para esse órgão para ele esclarecer o que aconteceu que não foi, esse aspecto não foi alinhado. Eu queria só fazer apontar uma questão em relação à não execução da contrapartida pactuada, tá? A União, aqui não é o caso do FDID, mas a União, ela verifica qual foi o percentual de contrapartida pactuada, 10%. Se foi executado um valor de contrapartida inferior a 10% sobre o executado do recurso, no caso do FDID, tá? O órgão parceiro vai ter que devolver a diferença. Da mesma forma. O valor não executado, o descumprimento do percentual estabelecido no pacto, na parceria, descumprimento, ele enseja a devolução de recurso. Só para... Pronto. E aí, foi analisada a contrapartida e, na sequência, quanto à execução dos recursos do FDID, né? E aqui nós podemos perceber o seguinte: por que é solicitado essas notas fiscais, por que é solicitado esse tipo de licitação, por que é solicitado o valor? Para poder fazer justamente essa análise, né? Por exemplo, na aquisição de serviços de consultoria executados pela empresa, né? Aqui define-se qual foi o tipo de licitação, a modalidade de licitação, que foi um pregão eletrônico, e aí tem a especificação, tudo direitinho, o valor, e onde é que encontrou essas informações? Além do relatório, que precisou apresentar essas informações, divulgar, nas notas fiscais. Então, precisa dessa acurácia, desse detalhamento, até porque nós estamos fazendo a prestação de contas de recursos públicos, né? A prestação de contas tem toda a questão da governabilidade. E a questão, outro item, aquisição de carrinhos de uso manual, que já tinha sido apresentado naquele quadro de metas, né? Também teve que apresentar todo o passo a passo, qual foi a modalidade de licitação, onde é que foi vista essa informação, para poder disponibilizar de forma mais clara essas informações. E para cada item desse, como é a aquisição de equipamento de proteção individual, mesmo procedimento, porque cada item, cada aspecto tem que ser comprovado, tem que ser comparado para ver se está sendo o que foi projetado realmente foi alcançado. E se não, onde é que está o que precisa ser alinhado, o que precisa ser esclarecido, né? Outro item também, deixa eu ver aqui. Quando não atinge o valor que foi estipulado, né, tem que ser explicado por que não foi utilizado aquele recurso,
porque vai voltar, né, o recurso, então tem que ter uma explicação plausível. Então, assim, a prestação de contas, ela tem que ser, como eu falei no início da minha apresentação, ela não é um ato pontual, ela vai desde o início de você pensar naquele plano daquele plano de projetos, porque tudo aquilo que vai ser executado, ele vai ter que ser, ele vai ficar transparente, é um ato que tem que ser transparente, então tudo vai ter que ser comprovado, né? E aí, para finalizar esse meu exemplo, aqui a fala, né, que as notas fiscais foram corretamente emitidas pelo nome do FDIT, porque como era um termo de descentralização, estava no nome dele, em obediência a esse decreto. Então, tudo tem que ser comprovado nesse item e formalizado. Não, eu queria só dar uma informação para vocês, por força de regras do Conselho Nacional do Ministério Público, agora é possível obter cópia de todos os empenhos emitidos pela Procuradoria, pelo Fundo, pelo FDID, pelo Fundo de Reaparelhamento, no portal da transparência. Tá? Então, tem lá, empenhos e pagamentos por favorecido, lá em execução orçamentária, né? Na estrutura lá do portal da transparência, execução orçamentária. Aí você vai encontrar a PGJ, seguida dos fundos, e em cada um deles, em cada órgão, PGJ e fundos, você vai encontrar lá um item chamado empenhos e pagamentos por favorecido. E lá, a gente consegue identificar o contrato que embasou aquela despesa, se aplicável o contrato, né? Porque em alguma situação não precisa de contrato, e a cópia da nota de empenho. Então, isso vai facilitar o controle da unidade que vai propor o projeto. Até o controle para vocês, isso vai facilitar. Emitiu, o empenho está lá. Aí você vai acompanhar. Ah, esse empenho foi emitido, foi pago? Foi não, mas o processo já está no financeiro. Por que não foi pago? Aí o técnico vai e liga, né? Entra em contato com o financeiro para saber por que não foi pago, considerando que o processo, sei lá, já está há 5 dias, 10 dias. Isso não acontece não, tá, gente? 10 dias sem pagar. Mas é isso. Sim, eu queria só... Não, tá. Deixa eu falar. Vaneide, não, era mais para responder se você tiver encerrado. Terminei. Eu quero agradecer, né, minha pequena participação nesse momento, né, e agradecer também ao convite, né, e a Jaqueline ter dividido esse momento comigo. Bem, gente, então, vamos agora ouvir as dúvidas que vocês ainda tenham, começando aqui pela dúvida do Wellington, que ele já tinha lançado desde a primeira parte, quando a Jaqueline falou sobre o anexo 3, né? E é interessante a pergunta dele, tá? Lembrando que a gente está aqui focando em órgãos e instituições públicas, projetos de instituições públicas. E, Jaque, explica aí para o Wellington e para todo mundo como é que é essa questão de aquisição dos bens que foram necessários para bens e serviços, óbvio, né? Para a realização desses projetos. A pergunta do Wellington então, deverá ser realizada uma licitação como se fosse uma aquisição da própria administração pública? O recurso do FDID não é disponibilizado ao final para aquisição direta, mesmo que o projeto seja de proposição de um órgão público? Ora, principalmente, né? Essencialmente, toda a administração pública, ao intencionar contratar serviço ou adquirir bem, todo esse procedimento deverá ser precedido do devido processo legal, que no caso da administração pública é por meio de licitação. Qualquer que seja. Mas eu posso contratar o professor renomado por inexigibilidade. Pode, mas você está usando um artigo da lei de licitações para contratar. Então, isso significa dizer que no que tange a aquisição de bens, por exemplo, o exemplo do piano, eu não vou atrás de 3 orçamentos, vou ter que abrir uma licitação. Não, é isso? Não, o projeto é uma coisa, e a execução é outra. O projeto você vai atrás, sim. Quando a gente vai fazer uma licitação aqui, em qualquer órgão público, né, quem trabalha no setor de licitação ou quem já teve necessidade no seu órgão, que acionou o setor de compras, de licitação,
faz essa cotação inicial. Isso. Para saber qual é o valor, quanto é que eu vou gastar, como é que está o mercado em relação a isso, bens e serviços. Isso é uma coisa, o projeto precisa disso. A outra coisa é, sendo o projeto aprovado, tá? Como é que eu vou adquirir os bens e serviços de verdade para realizar o meu objeto? Através da licitação ou das exceções que a lei traz, né? Então, assim, é básico. Se a administração pública é obrigada a atender a lei de licitações, tá? Do mesmo, mas não é o FDID que está financiando? Um órgão público, né? É um órgão público, é um fundo público, é dinheiro público. Então, não isenta quem quer que seja de órgão público, instituição pública, de fazer o cumprimento da lei de licitações. Isso não é algo que eu possa dizer assim, não, já que é o FDID, eu agora vou lá comprar do fornecedor fulano de tal lá na esquina. Eu não cotei com ele? Não, você cotou com ele apenas para dizer quanto era o projeto. Quanto vai custar isso? Esse bem, esse piano, o que quer que seja. Peguei 3 cotações, preparei meu projeto, o piano, em média, né, Jaqueline, custa X. E mais isso, e mais aquilo. E o professor, a hora-aula de professor é X, Y, Z. É um preço balizador da sua proposta de projeto. Isso não vai eximir a Procuradoria de realizar a cotação de preço quando for executar. No caso da Procuradoria, se o projeto for, se for um projeto de interesse nosso. Se for de um órgão, uma secretaria estadual, ela vai precisar realizar o procedimento licitatório. Gente, olha, todo o procedimento licitatório, todo ele, é cadastrado no sistema de contratos e convênios do Tribunal de Contas do Estado. Todo ele. Sem exceção. Porque, anualmente, quando o órgão público presta contas ao tribunal, existe um módulo específico de contratos celebrados. Então, esse módulo ele é alimentado com a carga desse sistema que a gente passa o ano todinho cadastrando nele, os contratos, tá? E ele alimenta o módulo da prestação de contas. Então, mais uma vez, as licitações, elas são obrigatórias, não são opcionais. Deixa eu só lembrar para vocês, os órgãos públicos de vocês, só um instantinho, os órgãos públicos de vocês, inclusive nós aqui do Ministério Público, já utilizamos, né, já fizemos parcerias sendo fornecida o dinheiro por outros fundos públicos desde sempre. Então, a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza ou de Aquiraz, ou de quem quer que seja, já fez N convênios, milhões de convênios. Aí eu pergunto, algum desses convênios que veio dinheiro ou do Fundo Federal de Direito Difuso, ou do Fundo Nacional de Saúde, o que quer que seja, já foi feito aquisições diretamente sem licitação? Acredito que não. É a mesmíssima coisa, tá bom? Então, eu pergunto para o Wellington se a dúvida dele está sanada ou se ele quer complementar com mais alguma outra questionamento, só para a gente fechar essa questão. Ok, é entendido, viu, meu anjo? E, doutora Jaque, a gente faz essas perguntas porque não é, desculpa, nem de longe querendo se afastar, perdão. É importante vocês dizerem os órgãos de vocês, para a gente se conhecer, né? Você, Wellington, de onde? Da Cefaz, prazer em conhecê-los. Cefaz, Cefaz é parceiro nosso, porque tem assento no conselho. Vocês nos ensinam, né, Wellington? Inclusive, tem um querido, um vizinho chamado Hugo Xerez, que também é promotor, deve ser colega de vocês. Hugo Xerez também tem assento no conselho, é o secretário executivo do DECOM e é nosso conselheiro, viu? Pois é. E aí, minhas queridas, é porque eu estava assim, pensando que o recurso, FDID, que é a primeira vez que a gente intenta esse recurso, ele seria não querendo se afastar de modo algum da transparência e do controle que deve ser, né? E a gente é totalmente a favor a isso, mas que seria uma forma mais facilitada para adquirir, levando em consideração que as leis da licitação elas são demoradas, né? Nem que elas sejam... Pois é, Wellington, mas esse passo a gente não pode deixar de dar, né? Tá joia? Então, a minha conclusão é que... Não, só a minha conclusão é que o fundo, ele é apenas uma fonte distinta, mas o processo de aquisição é tal e qual ao que a gente faz em relação ao tesouro, né?
Exatamente. Perfeito, muito Exatamente. obrigado, viu? Inclusive, vocês têm que pensar nisso no cronograma, quando vocês forem elaborar, Exatamente, tá joia? exatamente. Não adianta, assim, às vezes a entidade privada, porque a entidade privada pode sim, pode não, ela deve, né? Apesar dela fez a cotação e tudo mais, mas mesmo na hora de executar, ela tem que ir buscar, às vezes, um desconto para melhorar a condição financeira daquele projeto dela, para poder ter um pouco mais de flexibilidade. Mas ela não precisa licitar, porque ela não é obrigada por lei a licitar formalmente, né? Sei. Mas, e aí ela pode colocar um cronograma bem menos elástico, digamos assim, né, Jaque? Porque não tem que passar por essa fase. Dependendo do bem ou serviço, vai ter que entrar uma concorrência. E quem sabe, todo mundo que trabalhou minimamente com licitação sabe que concorrência pública é um processo muito demorado. Quando é pregão, menos mal, né, Jaque? É mais rápido, mais célere, quando não dá problema judicial e tal. Mas quando é pregão, aquisição de bens mais comuns, beleza. Agora, quando é um bem mais que não entra no rol do pregão, que aí vai ter que licitar, então, assim, é complicado. Então, pensem muito bem nisso, coloquem isso no radar de vocês quando forem trabalhar o cronograma, tá? Para não ficar aperreado depois, dizendo, meu Deus, a licitação nem concluiu ainda e o meu projeto já está perto de concluir, tá certo? E a gente tem que obedecer o exercício financeiro de um ano, né? Tem que levar isso em consideração também, né? Desculpa, eu não entendi a última parte que tu falou. Levando em consideração também a informação de ontem, que a gente tem que obedecer o exercício financeiro, né? Mas essa questão do exercício financeiro é como a Jaqueline já esclareceu. Não é o óbice, tá? Ninguém, aqui eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, que algum projeto deixou de ser prorrogado, deixou de ser aprovado e prorrogado, eventualmente, quando há um pedido de prorrogação, pela questão do exercício financeiro, porque muitos intercorrências ocorrem, né, Jaque? Então, assim, é uma licitação que demora, é uma execução que não foi exatamente como planejado, e aí, se dentro do prazo do projeto, ao invés de correr com pedido de pagamento, porque está faltando uma semana, não sei o que, como a Jaqueline colocou aqui, e eu achei ótimo o exemplo que ela deu, que foi um exemplo prático, né? A Secretaria Executiva, pelo menos eu vivo pegando no pé do meu pessoal, as meninas sabem que estão aqui presentes, e também os outros servidores sabem que eu fico, olha, gente, não, vocês vão monitorar a execução desses projetos, é nosso dever aqui, tá certo? Porque eles lá na secretaria tal, ou na entidade fulana de tal, eles estão com não sei quantas atividades, e tem uma pessoa para fazer um monte de coisa, e pode ser que ele não observe esse prazo. Aí, quando vem pedir com 30 dias, não dá tempo, gente, né? E aí, aquela coisa que ele corre, como a Jaqueline falou, vem um pedido de pagamento, né? Não é nem pagamento, é de ordenação de despesa. De ordenação de despesa há uma semana da final da vigência do contrato. E nem cuidei de pedir prorrogação. Do convênio ou do TDCO. Pelo amor de Deus, não existe isso, né? Então, vamos observar com muita antecedência, e não vai dar, a licitação está demorando, a execução teve um problema, é um problema que eu tinha que ir a campo, e a execução foi atrasada porque choveu demais, o carro não estava... Uma série de contingências que a gente não tem domínio sobre elas, acaba atrasando, e aí tem possibilidade de prorrogar, desde que justificadamente, o Conselho é extremamente flexível nesse aspecto. Tá? Requerido dentro do prazo também, né? Requerido dentro do prazo, com justificativa plausível, né? Requer a prorrogação. Por que mesmo, né? Vocês, aí, assim, a quem muito é dado, muito é cobrado, muito né? se requer, exatamente. Né? Então, assim, vocês que são órgão público, fazem parte de órgão público, sabem que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que motivar. Tem que estar motivado. Qual é a justificativa técnica para que eu precise fazer isso? E o prazo hábil para que as coisas aqui dentro da Procuradoria, né, os órgãos encaminhem os procedimentos a partir da Secretaria Executiva, o pedido, aí o Conselho aprova, e aí a gente tem que mandar para o jurídico, ou seja, é uma série de procedimentos. Então, vamos ser bem cuidadosos com isso, tá bom?
Só complementando a questão da fragilidade que eu apontei, que foi a execução de uma despesa fora da vigência do convênio, né? Do convênio, não, do TDCO, isso foi uma falha que perpassou várias áreas, desde do gestor, né, do projeto, que no caso o gestor solicitou, não havia tempo hábil para empenhar a despesa, liquidar e pagar. E foi uma falha nossa também no financeiro, porque o sistema de contabilidade, o S2GPR, que era o antigo sistema, ele não permitia ou não existia sei lá, um item lá, uma aba, para você indicar o prazo de validade, né, a vigência daquela descentralização. A descentralização ela vai até dezembro, parceria, né? porque ela é anual da parceria. E aí, que em contratos tem. Eu coloco lá o contrato, a vigência dele se encerra tal dia, e aí você não consegue empenhar depois disso. No caso do TDCO, ocorreu essa falha, e foi uma falha nossa também. Agora, vocês imaginem que o financeiro ele recebe por dia, eu vou dar um chute, porque eu cheguei agora, né, recentemente, mas imagine que a gente está analisando por dia, em média, uns 80 processos de pagamento. E analisar a documentação, nota fiscal, emitir guias. Então, gente, não é impossível o técnico que está ali só empenhando, liquidando e pagando, observar que aquela despesa ali está fora do prazo. E foi o que aconteceu. Certo? Uhum. Muito bem. Então, alguma outra pergunta? Eu acho que a Giovana, nossa colega lá das promotorias de cidadania, que se interessou muito por por essa oficina, mandou a equipe dela ontem, porque ela já tinha um outro compromisso, né, Giovana? E eu acho que você tinha dito que tinha uma dúvida, né? Sim. Bom, eu quero parabenizar pelo evento, porque realmente a gente tem muitas dúvidas sobre como formatar esses projetos e inserir aí para poder ser habilitado. Eu tenho uma dúvida, porque a gente que atua na questão da habitação e segurança alimentar, o impacto dessas ações, desses projetos, você já tem que apresentar o recorte da área já no início, porque eu penso assim, num projeto que você pode trabalhar serviços, né, e adquirir produtos. Mas para adquirir produtos, você tem que definir uma área que vai ser impactada. Quando da apresentação do projeto, eu já preciso apresentar ou a posteriori a gente pode definir a área? Não, tem que definir a área. O que pode acontecer é que aí eu pedi para a Tiziana ajudar, eu acredito que possa existir um projeto que seja de pesquisa, por exemplo. Eu quero saber qual é a área mais carente, qual é o volume que eu devo atender num determinado momento, dependendo do que eu queira fazer. Então, uma coisa é você estabelecer, né, a área de atuação através de um projeto, um estudo, uma pesquisa. Isso é uma coisa, é um projeto, né, Tícia? Me corrija se eu estiver dizendo alguma impropriedade. A outra coisa é quando você já vai definir a ação. A ação. A ação já tem que ser definida qual é o escopo territorial, para onde ele vai, né? Para onde ele vai, porque isso também está ali, por exemplo, não estou dizendo que vocês vão concorrer entre si, não, tá? Mas nós temos um limite financeiro. Todo ano, um teto, e eu posso imaginar que o conselho pode dizer, opa, eu estou com 2 projetos aqui, um é de uma área X, outro de uma área Y, e essa própria área pode definir uma prioridade do conselho, tá certo? Então, eu não sei para onde eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer. Não, tem que dizer, porque pode ser que o conselho, estando numa situação limite de definição para onde ele vai encaminhar aquele recurso, ele pode dizer, olha, aqui a gente está vendo que a área fulano de tal, ela tem uma hipossuficiência, uma carência maior, que ela compete agora a nós decidirmos entre 2, não vai... Isso eu estou falando assim bem teoricamente, tá, Giovana? Porque eu imagino que vão vir momentos distintos e tal, então a gente vai conseguir, acredito eu, ter sempre um conforto na hora de definir que projetos serão, né, estando bem estruturados, aí o conselho, mas ele tem que fazer sempre uma baliza financeira,
né? A saúde financeira do fundo é uma prioridade para a gente. Hoje a gente tem um conforto financeiro muito grande, tanto é que a gente está aqui divulgando e chamando vocês, mas pode ser que vocês mandem muitos, né, projetos e peraí, né? Aí agora eu tenho que realmente colocar uma ótica de verificar quais seriam umas prioridades ao ver do conselho, né? E aí é importante a definição do local. Tanto é que está lá nos formuláriozinhos que a gente apresentou, a Tícia apresentou, o Domênico, até para você justificar, por exemplo, aquilo que o Domênico falou ontem, que eu acho importantíssimo, e eu acho que você trabalha demais com isso, que é até quanto aquela comunidade atingida, ela está vinculada, ela está engajada, ela participou daquele, né? Isso também é um dado que ele pode não ser determinante, mas ele vai ajudar muito na análise de quem for fazer, né? Tá certo? Entendido. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem está aí também no virtual pode fazer outras perguntas. Bem, não? Tá todo mundo sabendo de tudo? Ótimo. Olha, eu já fui professora, viu? Então, não pode mais ligar para ser fim, porque pois é, tá todo mundo sabendo de tudo. Professor é bicho que bota a pegadinha no final. Tá todo mundo entendendo, aí todo mundo fica calado. Eu entendo que sim, aí eu boto a prova para lascar. Não, tô brincando, a gente aqui é muito parceiro, vocês foram convidados, né? Não por um edital aberto aí, mas a gente fez um convite formal para alguns órgãos, aqueles que já são membros do conselho, assentos no conselho, outros que não são, os órgãos internos do centro de apoio, e todo mundo ficou sabendo, e eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que veio, viu, Jaque? Né? Neiva, qual foi o total de pessoas que participaram? 43, e aqui temos mais de 10, né? Então, assim, foi um público muito bom, eu entendo que foi muito bem sucedido. Isso aqui é um despertar, viu, gente? Aqui ninguém ensinou como fazer projeto, a gente ensinou apenas o caminho que vocês devem percorrer, é um despertar, que, vocês têm N parcerias, cada um tem um formato diferente, paciência, não tem como ser diferente, ainda não existe uma lei, um ato normativo geral que diga todas as parcerias vão ter que ser feitas com esse formato. Se um dia tiver, a gente vai se adaptar a ele, mas cada fundo, cada ente federativo que tem para si a gestão de um fundo público, estabelece regras, e aí aquele que se interessa, que quer que esse financiamento, obviamente tem que atender essas regras. Então, aí por isso que eu digo, leiam com calma as resoluções, observem. Eu não entendi muito bem. Como eu falei ontem, está disponível já a plataforma da escola, né? Tanto essas exposições aqui de ontem e de hoje, como esse material que foi preparado. Mesmo assim, tem dúvida, liga para a gente, liga para a Secretaria Executiva, que a gente vai tentar ver. E quando vocês se acharem aptos a apresentarem projetos, tá? Quanto mais tempo vocês gastarem no projeto, ou melhor, no anteprojeto, o que quer que seja, né? Nas fases de estudo, de pensar, de fazer cotação e para depois submeter, é melhor, tá? Quanto mais vocês tiverem plena certeza daquilo, vocês ainda vão encontrar algumas dificuldades, é claro, né? A gente nunca fez um trabalho perfeito, né, Giovana? Mas quanto mais tempo vocês se dedicarem nisso antes, às vezes tem um gestor de vocês que fica no pé. Mande logo, mande o projeto do jeito que está. Eu sei como é isso, né? Mas não é assim. Não adianta já fazer um jogo de empurra. Eu vou mandar para lá, porque aí eu me livro do meu gestor que está aqui no meu ouvido. Aí, com menos de uma semana, vai voltar dizendo, falta isso, falta aquilo outro, blá, 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 vai cair na sua mão do mesmo jeito, e o teu gestor vai te olhar de cara feia do mesmo jeito, né, Jaque? Então, assim, a gente sabe aqui, porque a Jaqueline e a Tice são as pessoas que mais fazem projeto aqui do MP.
E elas sabem disso. Então, elas têm muito critério a aprovar quando estão fazendo e tudo mais. E quando elas submetem, de vez em quando, retornam de lá para cá, né, Tícia? Faltou isso, faltou aquilo. Principalmente documentação. Olha a documentação de vocês, tá? Eu sei que muitos lugares, muitas sedes não têm o básico, que é o alvará de funcionamento. Eu sei porque eu trabalhei 11 anos em promotoria do interior, tá? Não dá para fechar o olho para isso, gente. Nós não vamos fechar o olho porque nós não temos esse direito. Nós só temos obrigações. Aqui nós só temos obrigações, tá? Então, observe, nem adianta mandar projeto se vocês não estão com alvará de funcionamento e certificado de regularidade do Corpo de Bombeiros. Não vai passar. Certidões atualizadas. Vocês sabem disso. Vocês conseguem submeter um projeto na União se vocês estão devendo, vocês estão inadimplentes, o que ela falou aqui. Na hora que alguém está inadimplente, fecha tudo. Fecha tudo, tá certo? Então, observem isso, vão cobrar dos setores que regularizem a situação para poder conseguir uma certidão, tá? Do mérito do projeto, trabalhe com calma, com cautela, tá? Tirem dúvidas, a gente está aqui, vocês podem ligar, a gente conversa com a Tiziana, a gente conversa com o Domênico, porque a gente vai ajudar vocês a fazer projeto, tá? Agora, a gente não pode dizer, mande aí qualquer coisa que vai dar certo. Não temos esse direito, né? Não é uma coisa nossa que eu aprovo do jeito que eu quiser. Ora, se eu tenho critérios pessoais para tudo que eu faço, imagine quando eu estou aqui como gestora, né? As meninas estão aqui como secretárias, auxiliares, membros de setores que são de uma enorme responsabilidade. O Tribunal de Contas está todo dia aqui pedindo informação, pedindo esclarecimento, glosando despesa, e aí cai na cabeça de nós mesmos, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, não tenham pressa para mandar, tenham responsabilidade, né? Cuidado, carinho, olha a resolução quantas vezes for necessário, olha os comentários quantas vezes for necessário, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. Tchau, Tice, obrigada mais uma vez, viu, querida? Doutora, tem alguém com a mãozinha levantada ali, ó. Tem alguém com a mãozinha levantada, Só não dá ótimo. para saber quem é. Eu não consigo ler. Não, ali não dá para saber quem é, não. Tem uma mãozinha levantada. Bem, está facultada a palavra, pode falar. Ou então esqueceu de baixar a mãozinha. Não sei se a mãozinha está aí só dando um tchauzinho para mim, para nós. Pode ser. Só uma observação. É que a gente deve observar os 90 dias, né, que valem as propostas. Né? Sim, certo. Sim. Vocês mandando os projetos em tempo hábil, né, a proposta tem que estar, se for necessário renovar, porque demorou a aprovação, a gente faz esse encaminhamento, tá? A gente tem essa flexibilidade, mas tem que sim ter esses prazos de validade das propostas, né? De propostas de preço, da cotação de preço, tá certo? Certo. É igualzinho a uma licitação que vocês fazem, é a mesma coisa, né? Muito parecido, tá bom? Ok. Então tá, muito obrigada, fico muito feliz com a quantidade de pessoas que participaram, com o interesse de vocês, né? Peço desculpas por alguma eventual falha que podemos ter cometido, mas foi tudo feito com muito carinho. Agradeço mais uma vez à Escola Superior do Ministério Público. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Estava ruim o microfone. Bom dia, sou professor do IFCE e tenho uma dúvida com relação ao projeto. Por favor, pode se identificar e seu órgão. Professor Felipe Monteiro, do Instituto Federal do Ceará, certo? Instituto Federal do Ceará. Sim. Parabéns, primeiro, pelo evento, está sendo bem esclarecedor, certo? E com relação à contrapartida, se existe uma parceria, né, um grupo, sei que uma pessoa fica à frente, um ente, mas existe parceria com outras instituições, a contrapartida necessariamente tem que ser só da instituição titular, ou ela pode também contar na contrapartida com as outras instituições envolvidas no processo de submissão do projeto? Já que tu pode. Eu posso falar, né?
assim, se o projeto vai contar com a parceria de um outro órgão que não seja o executor da parceria, tá? Essa parceria precisa estar, esse segundo parceiro precisa estar dentro do projeto. Ok? Precisa, e é parte do projeto, e ele não será o celebrante da parceria, mas ele figurará como parceiro da proposta. E, nesse momento, vai precisar ficar claro qual é o produto ou serviço que esse segundo parceiro irá, qual será a contribuição do segundo parceiro nesse projeto, para que você possa, né, para que o proponente possa indicar aquela segunda parceria como contrapartida do recurso que está sendo solicitado ao FDID. Não existe nenhum óbice em relação a isso. Tanto isso é verdade que as parcerias celebradas com as OSCs também permitem que outros parceiros sejam indicados na proposta. Quer seja ele da contrapartida ou não. Podendo ser, doutora, 5% para um e 5% para outro, né? 5% em que sentido? É porque é 10%, Não, porque né? são 10%, Ah, tá. né? Não, isso aí não existe nenhuma regra em edital ou em nenhuma resolução do conselho, né, que estabeleça esse percentual. Não, tem na resolução, né? Não, mas eu digo Ah, essa a divisão, a essa divisão, divisão. realmente não Vou existe. dar um exemplo, pode ser 5%, 7%, 3% para um, né? Sim, não Ok. existe nenhuma... Amarra A resolução não amarra isso. Eu ver se eu entendi bem. Naquela simulação de projeto do piano, digamos Sim. que o Ministério Público está adquirindo um piano lá para Pestalozzi, para sair músicas de piano durante um ano para o pessoal com autismo ficar tranquilo. A Pestalozzi pode dar contrapartida com o pianista? Ela vai ter que figurar lá. na parceria como parceiro. Ela vai ter proposta. que se obrigar na parceria para dizer que aquela parte que ela vai ofertar faz parte da contrapartida do órgão proponente. Então, isso aí tá ok, né? Também. Pronto, entendi. Mais alguma coisa? Bem, então agora eu vou apresentar aqui, vou entregar com muita honra e muita gratidão tanto a Ivaneide como a Jaqueline o certificado de participação. Muitíssimo obrigada, Ivaneide. Muitíssimo obrigada, Jaqueline. Tá? Jaqueline é minha mestre. Só para vocês terem uma ideia, Ave Maria, tem um grupozinho de WhatsApp chamado Help FDID, tá certo? No Help FDID é a Jaque e a Ticiana, que são nossas gurus. Então, a gente está o tempo todo, viu, Giovana? Help, né? E aí, elas estão lá tirando as dúvidas com a maior boa vontade. É uma parceria com muito amor. Eu sou muito grata, viu, Jaque? Muito amor. Quando a gente faz de conta que não viu o Help. Não é não, gente, é porque tão envolvida no trabalho, você não consegue, porque geralmente o Help vai requerer de você um estudozinho, aprofundar com uma questão que nunca é uma questão simples, tá? Geralmente complexa. E aí você precisa se apropriar da informação para poder repassar e esclarecer e orientar. E muitas vezes eu lembro o Leandro chegar lá na sala, Jaqueline, você viu essa questão aí que foi mandada no Help? No Help. Eu digo, assim, eu nem olhei para o... Mas vi, porque ela fica o tempo todo chegando aqui no celular. Mas é isso, gente. Então, muito obrigada, pessoal. Já está lá nosso lanchinho? Ah, está aqui, pronto. Nós temos aqui, né, um lanchinho final. E é isso, mãos à obra. Cedo, não foi? Tá bom? Mãos à obra. Eu estou esperando aí, né? Estamos esperando, ó, ali Renaira e Ada, minhas duas queridas estagiárias de nível superior, que são também meus anjos da guarda. Muito obrigada, viu, meninas, por tudo. E também aos servidores da Secretaria, o Leandro, a Ivonete e a Ana Maria, todo mundo que contribui, os conselheiros, agradeço demais o apoio dos conselheiros. Aqui temos um conselheiro presente, o Ronald. Tudo bom, Ronald? Mais uma vez. E é isso, muito obrigada e bom dia para todos vocês. Obrigada, gente.